Até onde você iria para conquistar o que você deseja? E se, depois disso tudo, você descobrisse que tudo não passa de um vazio sem sentido? Pois é, esse é o dilema do protagonista do livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, o Paulo Honório. Paulo Honório é um homem bruto, ambicioso, que sobe na vida com mãos de ferro. Ele teve uma infância difícil, ele não teve afeto de pai e mãe, ele desde cedo teve que trabalhar muito, ele acabou sendo preso, teve uma experiência, né, de crime, assim, e com esse caminho que ele percorreu, ele aprendeu muito, inclusive ele aprendeu um pouco a escrever, muito mal, mas aprendeu a escrever. E aí, ele descobre, e a gente pode associar um pouco, né, desses desejos dele com a trajetória de vida dele, com todo esse sofrimento, ele descobre que para ele o caminho vai ser diferente, né? Vai ser tortuoso, mas que ele tem um objetivo e que ele vai conseguir chegar onde ele quer. Seria uma espécie assim de empreendedor, né? Que tem uma visão a longo prazo, né? De onde quer chegar e assim, obcecado por aquilo que ele quer, que consegue, por um lado, sucesso. Ele realmente consegue aquilo que ele se propõe a fazer, ele consegue atingir. Só que as estratégias que ele usa não são as mais adequadas. E isso tem a ver com as crenças que ele formou também desde a infância. Para ele, independente do que tiver à sua frente como obstáculo, ele vai passar por cima. E ele passa literalmente. É uma pessoa que a gente vê assim, zero empatia, né? Uma pessoa que usa as outras pessoas como instrumento, como objeto para ele chegar onde ele quer, que não trata as pessoas bem, que não se importa com o que as outras pessoas sentem, e ele vai vivendo a vida dele. Uma grande conquista que ele tem é a Fazenda São Bernardo, que também é feita assim, é uma conquista bem, se você pensar, ilegal, assim, no sentido de que até por uma questão moral, né? Ele meio que manipula o herdeiro da fazenda, uma pessoa que tinha problema ali com jogo, com apostas, com bebida, e aí ele vai fazer com que, ele vai propor, né, um negócio a essa pessoa se afunda em dívidas, e com isso ele acaba conseguindo comprar a fazenda, convencendo esse herdeiro de vender para ele a fazenda por um preço muito, mas muito abaixo do que ela valia. E aí ele pega a fazenda, melhora, isso é verdade, ele melhora muito, ele tem uma visão, né, empreendedor, ele melhora muito a fazenda, e ele vai conquistando o que ele sempre quis, poder e dinheiro. Faltava uma coisa, faltava uma esposa, para colocar nesse lugar de esposa, porque uma pessoa como ele tinha que ter uma esposa, mas ele não está falando ali sobre sentimento, sobre parceria, sobre relacionamentos. Ele descobre então uma professora que ele faz um acordo, ele propõe a ela se casar com ele, assim, sem né, desenvolver aí esse apego, porque para ele é um objetivo e para ela também seria um bom negócio. Ela avalia, para ela realmente seria, e ela resolve aceitar esse casamento, essa proposta de casamento. E aí, ele acredita que ela vai ser uma mulher submissa e que vai ser alguém que pode ajudar ele a crescer, né? Porque ele tinha essa visão de muita ambição, né? De que ele queria cada vez mais poder. Quando ele se casa e aí tá lá trabalhando na fazenda, ele vai expandindo a fazenda, ele tem uma coisa de limites, né? Tem uma confusão lá com as pessoas vizinhos, né? Fazendeiros vizinhos, e ele vai conseguindo se consolidar ali e ele trata as pessoas que trabalham para ele muito mal. Ele percebe que essa esposa, ela não é exatamente como ele queria, que ele não vai conseguir manipular, ele conseguir tratar as pessoas como objeto, mas ela acaba oferecendo uma resistência. E ela começa a interferir, a dar opiniões, né, divergentes ali, e ele se incomoda com aquilo. Depois eles têm uma experiência de ciúmes, né? Ele tem outras pessoas que trabalham para ele, ele começa a ter crenças de que ela pode estar traindo ele por conta de ela ser uma professora, de ela ser uma pessoa que tem, né, um conhecimento de leitura que ele não tinha, que de repente aquelas pessoas, porque ele queria fundar uma escola, por uma questão de política também na época,
e ele achou que ela pudesse ter mais assuntos, né, mais interesse nas outras pessoas que estavam lá trabalhando junto com ela. E essa ideia de fundar a escola e de melhorar a estrada, né, e de crescer e de participar também da política vem de um contexto político do livro, que também é muito interessante. E o que acontece é ela não se submete, né, essa esposa dele não se submete a ele. E com isso ele tem uma perda, né, que vai chocar muito ele, que ele não imaginava que ia acontecer, que é, vou dar spoiler agora, né, se você não quer spoiler, para aí, pula essa parte. Ela está escrevendo uma carta e ele pega uma página de caderno dessa escrita, percebe que ela estava provavelmente direcionando para um homem essa carta, só que ele lia muito mal, né? Ele foi alfabetizado lá, né, como eu disse, mas ele tinha muita dificuldade de escrever e de entender a escrita. E aí ele briga muito com ela, e ela conversa com ele ali, ela justifica alguma coisa, enfim. O fato é que ele, incomodado com aquilo ainda, e eles tiveram um relacionamento assim bem significativo, né? Apesar de ele talvez não ter percebido isso antes. O fato é que ela morre por suicídio. E aquela carta era para ele, se despedindo e dizendo que o ciúme dele tinha acabado com tudo. Quando ela faz isso, ele precisa lidar com isso e ele acaba ficando sozinho. Sozinho na casa, né? Sozinho em relação aos amigos. E ele vai pensar sobre isso. E agora a gente vai, né, ver a questão do sentimento, porque às vezes a gente fala que ele era excessivo, sem empatia, mas talvez era só uma questão de expressão desses sentimentos, de parar para acolher isso, porque durante a vida dele ele não foi, né, preparado para isso. A história do livro São Bernardo como se fosse uma autobiografia. O Paulo Honório quer escrever a sua história porque meio que ele está perdido ali, a fazenda está entregue, né, as coisas não estão acontecendo mais, ele perdeu a esposa, a outra pessoa, né, que estava lá, que vivia na casa deles, né, junto com a esposa, acho que era uma tia dela, ela também foi embora, então ele estava sozinho na casa e meio que refletindo, né, repassando a vida dele, refletindo o que aconteceu até ali e por quê. E ele queria escrever a história porque é uma forma, né, da gente elaborar isso. E ele chamou os amigos dele, deu uma função para cada um, pedindo para poder escrever, né, essa história dele. Só que deu tudo errado, né? Discutiram ali e tal, e aí quando começou a tentar fazer alguma coisa, ele não gostou do resultado que estava saindo, e aí ele resolveu deixar aquilo para lá. E aí pensando no que ele vai fazer, não tinha nada para fazer mais, faltava alguma coisa, ele resolveu ele mesmo escrever. E aí, como é característica, né, do Graciliano Ramos, é uma escrita seca, direta, sabe? Ele mesmo, uma pessoa que tem dificuldade, né, o Paulo Honório, dificuldade de compreensão e dificuldade de escrita. Ele está escrevendo, então ele escreve com aquilo que é dele, né, com o que ele está sentindo, com o que ele consegue expressar. E aí a gente vai vendo como que, do ponto de vista dele, ele tem uma consciência de tudo que aconteceu e ele fica, né, a gente imagina, ele fica repassando aquilo, pensando se poderia ser diferente, qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido de tudo aquilo que ele lutou a vida inteira para ter, né, e o que ele está vivendo agora. Por quê, né? É uma reflexão muito importante que nós temos que nos fazer durante toda a vida. Foi um livro muito bom, Graciliano Ramos é muito bom, eu recomendo para todos a leitura desse livro. Eu agradeço você que assistiu até aqui, peço para se inscrever no canal para mais vídeos como esse e para poder comentar aí embaixo o que você achou do livro, se você já leu ou se você pretende ler. Até o próximo!